Vocês sabem que o corte, principalmente o corte longo em camadas, ele tem muitos segredos. E neste vídeo, nesta live, eu vou contar para vocês a diferença de algumas projeções em relação ao topo, 45 do topo, 0 grau do topo, projeção mais baixa, um pouco mais alta, o que acontece? O que acontece em figura, o que acontece em estrutura de verdade quando eu faço esses pequenos movimentos com grandes diferenças no resultado. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E você sabe que ajudo profissionais cabeleireiros a deixar o medo da tesoura de lado e a entregar cortes de cabelo personalizados para suas clientes. Nesta noite, vocês devem notar, estou num ambiente um pouquinho diferente, perceberam? Estou falando com vocês direto da cidade de Cascavel, no Paraná, aonde estou aqui com o meu curso presencial, módulo 2, módulo avançado. E terminamos o nosso curso, para vocês terem uma noção, 7h30 da noite. Foi um dia intenso de muita entrega de conteúdo. E, como havia prometido, nesta segunda-feira tem live de conteúdo para vocês. Ótima noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. E vou passar essas informações para vocês de uma maneira muito objetiva. Vamos lá. Quando visualizamos cabelos lindos, como esse, quando visualizamos cabelos lindos, ondulados, como este, nós precisamos entender que estes visuais têm, esteticamente, no seu contorno, a técnica de camadas. Claro que existem muitas variações, formas de construirmos a camada. Mas quando falamos de camadas côncavas, do curto ao longo, camadas em progressão, vários nomes podemos dar, onde o fio de cima é menor do que o fio de baixo e cria este tipo de visual ao redor do rosto, que é o que enxergamos exatamente aqui. Observem. Os fios de cima mais curtos do que os fios de baixo, gerando essa linda e bela figura alongada, certo? Clássico, corte em camadas. Lembrando sempre a vocês que comprimento não vai mudar a técnica e eu preciso entender que uma projeção em camadas pode ser feita desta forma e aqui eu cortar, desta forma e aqui eu cortar, desta forma e aqui eu cortar, desta forma e aqui eu cortar e até eu sair do vídeo, dependendo do comprimento do cabelo. Certo? Então, o que quero mostrar para vocês é uma dica valiosa sobre cortes longos, marquem bem isso, longos em camadas. Paulo, mas poderia ser médio? Sim, o início do corte, com certeza. Poderia ser mais curto? Com certeza, aqui também. Mas quero me atentar a uma dica de projeção e que a gente tenha uma tomada de decisão mais adequada quando a cliente senta na nossa cadeira para realizarmos um corte em camadas. Eu teria muito assunto para ficar horas aqui com vocês, falando e demonstrando, quem acompanha o nosso trabalho sabe, mas eu preciso me atentar a algo específico. O que quero demonstrar para vocês é como uma tomada de decisão pode criar mais leveza na parte alta do corte ou um movimento mais na parte de contorno do corte. Desta forma, vamos imaginar nós, certo? Vamos afastar ela aqui um pouquinho. Penteando o cabelo, até vou usar a minha camiseta para que a gente tenha perfeito o fundo, desta forma, veja. Notem que eu estou tendo agora uma projeção baseada no ponto mais alto da cabeça, como se ele representasse aqui 90 graus, em relação a este ponto, aqui 45 à frente, em relação a este ponto, certo? Marquem bem isso. Aqui 0 grau à frente, em relação a este ponto. Vou fazer uma projeção de 45, depois de 45. Nesse momento, 0 grau, porque isso é uma das formas também de iniciarmos um corte longo em camadas. Como eu falei, tem vários caminhos, tem várias formas de alcançarmos alguns resultados. Eu quero atentar vocês a um movimento e o que isso impacta em um corte longo em camadas. Muito bem, vamos imaginar que eu farei a minha projeção desta forma, aqui, certo? Aqui assim, vejam lá. Em relação ao ponto mais alto da cabeça, a 0 grau. E aqui venho, e aqui venho, e aqui venho. Lembrando que estou demonstrando aqui algo que não tem nada a ver com o comprimento, mas sim com posicionamento. Mais uma vez, vou
Mais uma vez eu volto, me posiciono e com os dedos verticais encontro a referência e corto. Tendo a certeza que a linha está bem definida, mais uma vez, e corto. O que estou buscando é manter o fio de cima, este que vocês estão enxergando aqui. Exatamente, vamos só posicionar melhor. Este que vocês enxergam aqui, em relação ao ponto mais alto, nesta posição, certo? Quando eu inicio o meu corte desta forma e depois conduzo as outras porções até ela, e aqui me refiro a um ponto fixo, certo? Uma mecha fixa, onde poderia criar primeiro esta porção e depois conduzir de várias formas. Isso é assunto para outro momento. Em várias formas, inclusive com separações de linha de contorno, passos diferentes. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando eu opto por esta posição, por esta relação, no sentido de qual é a projeção do cabelo em relação ao topo da cabeça e a minha posição de dedos. Maravilha, ok. Isto vai me fazer este movimento aqui, certo? Onde o fio de cima fica mais alongado. E quando ele cai em camadas, ele cria uma linda camada, mas mais na borda do corte. Imagine um corte longo, oval, alongado nas costas, certo? Desta forma, este movimento a 0 grau do topo cria uma textura muito agradável neste sentido. Afinal, tudo que eu corto para um lado cresce para o outro. Tudo que eu cortei para a frente crescerá para trás. E projetado a 0 grau do topo da cabeça, eu tenho todos esses fios conectados neste ponto. E quando eles repousam, eles vão criar uma linda textura em diagonal para trás, mas mais na parte da borda dos fios. Fantástico! E vão mexer menos nestes fios. Querem ver? Pois bem, caso eu queira dar mais mobilidade ao cabelo, quero soltar mais, liberar mais a camada, dar mais mobilidade, mais leveza ao corte. Na mesma divisão, ao invés de iniciar o corte desta forma, que é uma possibilidade, eu tenho que saber por que eu inicio desta forma, ou por que eu elevo, ou por que deixo os dedos inclinados. Sempre acompanhe o nosso perfil aqui para entender cada vez mais sobre cortes de cabelo. Estejam nas nossas turmas presenciais, estejam no nosso curso completo online, que aliás, deixa eu falar para vocês. Dia 17 de julho teremos uma nova turma. Falei, pronto, já teremos. Se preparem, dia 17/7, nova turma. Assunto para mais à frente. Mas temos que estudar as variações. Pois bem, deixa eu até baixar um pouco mais a manequim. Por quê? Vou chegar mais perto e tenho um objetivo. Que vocês entendam o contraste aqui na minha roupa. Então vou baixar ela um pouco mais. Peço perdão. Aqui. Com licença. Aí, lembrando que estou falando ao vivo aqui para vocês da cidade de Cascavel, no Paraná, onde estou aqui com uma turma do curso módulo 2, avançado. Muito bem. Observem que se eu projetar o cabelo desta forma, 45 graus do topo. Ai, Paulo, mas como assim 45 do topo? Tu estás falando em que angulação? Bom, voltamos à estaca inicial, onde eu marquei o ponto mais alto da cabeça. E aqui eu tenho 90 graus em relação a este ponto, em direção ao rosto, 45, em direção ao rosto 0. Se tu chama de outra graduação, 180, 135, não vamos brigar, está tudo certo. O importante é que a gente entenda o movimento que estamos fazendo, certo? Notem uma coisa, quando eu projeto o cabelo a 45 graus do topo, desta forma, notem que mexo eu em mais comprimento. Notem, a mesma referência, só que antes projetei ela aqui a 0 grau, e posicionei os meus dedos verticais, retos, todos eles cortados desta forma, certo? Aqui na frente. Quando eu elevo um pouquinho a minha mecha inicial, eu impacto um pouco mais nos fios de cima, desta forma, aqui, veja, saiu o triângulo retângulo. Desta forma, eu crio um lindo corte em camadas, como início, é o primeiro passo, tem muitos passos até o final do corte, mas essa decisão é muito valiosa. E ela está baseada em uma mecha central, veja aqui de frente, é esta mecha central. Ela, centralizada, que define se vou trabalhar a 45 do topo ou, indo lá para vocês, fui demais, me escapou os fios, mais perto, isso, dessa forma, a 0 grau do topo, indo mais pertinho de vocês. Eu defini agora fazer um movimento inicial com um pouco mais de elevação, certo? Por que que eu quero isso? Porque ao posicionar o cabelo desta forma, eu construo mais movimento nesta parte da cabeça. E ao invés das camadas estarem apenas na borda do corte, elas sobem um pouco, soltam mais a figura, dão mais ativação. O cacho fica mais perfeito ao meu olhar. Se bem que sempre falamos que o que é perfeito é aquilo que faz a cliente sorrir.
mas eu preciso dominar exatamente todos os movimentos para poder fazer a cliente sorrir baseado naquilo que ela me pede. Ou reclama, ou pede. Pede a cura ou tem o desejo. Eu gostaria de, ou eu quero remover isso que me incomoda. Notem que quando eu faço este movimento, agora eu vou erguer mais a boneca, para que a gente entenda isso. Olha. Pois bem, separei aqui o topo. Lembra que o primeiro movimento eu fiz nesta posição? O segundo aqui. Observem agora eu voltando o movimento na mesma angulação que iniciei, certo? Vamos imaginar que eu fosse analisar. O ponto inicial, que foi este fio aqui, não foi modificado. Ele continua como referência, foi o que deu início ao corte. E quando eu vou pentear ele na mesma posição, vocês vão perceber o que acontece aqui. Notem que o fio de cima está mais curto e os fios de baixo estão mais longos, mostrando que quando eu corto um cabelo com um pouco mais de elevação desta forma, eu crio um impacto maior nestas porções de fios, certo? Porque quando eu abaixo o ângulo em relação ao topo da cabeça, se eu tivesse esta parte mais longa como referência, notem, usando a minha camisa escura como referência, que eu andaria com os meus dedos até ela, até ela, até ela, e esses fios viriam junto, ó, e aqui eu cortaria. Mostrando que quanto mais eu elevo, mais eu movimento, mais eu solto a camada. Se tu tens receio, minha dica particular, quando eu começo meus movimentos de camadas. Nenhum dos meus movimentos em cabelos longos, fique claro isso, em início de estrutura, e não estou falando de contorno, não estou falando de perímetro, não estou falando de desfiar o cabelo, deslizar a tesoura lateralmente, fazendo os painéis frontais, não estou falando do contorno, das costas, nada, estou falando da estrutura da camada, certo? A minha estrutura de camada dificilmente começa desta forma, para baixo. Eu respeito e entendo, mas eu sempre faço ela a partir de zero do topo, desta forma. Aqui, este é meu ponto mais baixo. A partir daqui, gosto do meu toque, do meu tempero, que é um pouquinho mais elevado, acima de zero. E sempre cuidando da posição dos meus dedos. Veja o meu pente desta forma. Entre 0 e 45 do topo. Lembrando que isso é uma nomenclatura, não vamos discutir se é 135, 180, algumas escolas chamam de outros ângulos. Aqui mostrei 90, aqui 45 para frente, 0 para frente. Entre 0 e 45. Vocês estão no céu comigo? Confiem. Quando projeto o cabelo desta forma e corto, lembrando que não há questão de comprimento, eu posso fazer o cabelo desta forma, desta forma, desta forma, desta forma, desta forma, desse comprimento. Eu quero passar para vocês o entendimento de um dos segredos. Quando eu quero dar mobilidade e mais leveza, eu, ao invés de projetar o cabelo a 0 grau do topo, sabendo que eu mexo mais, veja, olha aqui o comprimento. A 0 grau do topo, os fios chegariam até esta parte e a textura se ativa mais nas bordas do corte. Quando eu elevo um pouco, ao meu olhar, eu encontro algo fantástico que é a geometria do corte, oval, do curto ao longo, mas a leveza, que tanto me encanta. A leveza que tanto faz a figura ficar perfeita em camadas. Então tomem sempre isso não por verdade absoluta, porque, como falo, verdade absoluta é complexo, né? Não existe essa questão. Eu quero sempre mostrar para vocês opções, caminhos, para que vocês tomem as próprias decisões. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Maravilha. Aí, pronto. Maestria, pronto. Dessa forma, nós vamos construir lindos cortes, certo? Nós vamos perder o medo do corte em camadas e remover este medo das nossas clientes. Muitas clientes, quando ouvem a palavra repicar, fogem, porque muitas vezes o repicado não foi tão bem feito. Entendam isso? Então é respeitável o trauma, mas também compreensível que podemos curá-la desse trauma se apresentarmos para ela movimentos adequados. O que mostrei para vocês foi uma pequena variação de entendimento. Lembrando, a 0 grau do topo, eu movimento menos esses fios de cima. Quando eu elevo a primeira seção, o início do corte, deixo aquilo tudo mais leve e fluido. Isso é estrutura, não é perímetro. E é dessa forma que eu quero que vocês tenham sempre a percepção de que temos muito a aprender juntos, muitos detalhes a compartilhar. Hoje aqui nesta sala, começamos às 9 horas da manhã, terminamos às 7h30 da noite.
intensamente. O nosso primeiro assunto hoje do dia foi corte longo em camadas. Veja, estamos aqui compartilhando com vocês um pequeno detalhe de algo que conversamos, inclusive hoje, demonstramos com início, meio, fim. E quando é início, meio e fim, é sessão, trabalho, distribuição, a forma como conduzimos o cabelo, perímetro, franja e acabamento. Aí nós vivenciamos tudo isso, tá? Então fica o meu convite sempre para que vocês estejam nas nossas aulas presenciais em algum lugar pelo Brasil e que façam, tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, e que façam parte para estudar profundamente cortes de cabelo no curso completo online, onde tem todas as informações e passando de 30 cortes passo a passo. E é dessa forma. E aí um recado para vocês. Lembra que eu falei? Dia 17, se prepara, 17 de julho tem turma nova. E você sabe que sempre que tem turma nova, tem aulas de aquecimento, tem muita informação, vai começar daqui uns dias. Fiquem tranquilos, acompanhem tudo aqui no nosso perfil no Instagram para estar sempre conectados e não perder uma informação sequer. Dia 17/7, próxima turma, no link da bio do meu Instagram, vai lá e já entra para um grupo de WhatsApp chamado Estarei na Próxima Turma. Silencioso, só eu mando mensagem e mando informações para vocês, certo? Muita informação técnica e antecipada sobre a nossa próxima turma. E muito conteúdo. Estejam lá. Espero que tenham compreendido, tá? Compreendido esta dica e entendam a importância de nós desmistificarmos alguns movimentos do corte em camadas, entendermos exatamente se estamos fazendo a técnica de camadas da forma correta ou se estamos chamando de camadas algumas figuras que têm outro nome. Lembrando que a cliente tem o direito de chamar todas as técnicas de corte do nome que ela quiser. Ela é cliente. Repicado, pigmalião, camada, e ela pode chamar desbastado, não tem problema. Cliente veio pedir um resultado. Cabe a nós compreender tanto a sua linguagem verbal quanto a não verbal, aquela que ela externaliza através dos seus movimentos e comportamento, para fazer uma boa leitura. Interpretamos o seu dia a dia, buscamos informações sobre como ela cuida do cabelo, todos os seus hábitos, para aí sim, como bons profissionais que todos vocês são, entregar o melhor corte de cabelo da vida dela. E através das suas mãos, tá? Essa foi uma dica para que vocês entendam essas questões e sempre acompanhem todo o nosso conteúdo para conteúdos mais detalhados, completos. Percebam como a gente pode crescer juntos. Pessoal, nesta segunda-feira, ao vivo aqui de Cascavel, cumpri com muito carinho e muita alegria. Eu sempre falo, às vezes termino meu dia cansado e conversar com vocês aqui sobe a minha adrenalina. E muito obrigado por deixar o meu dia, que terminamos às 7h30 da noite, as pernas cansadas, a turma com muita informação, mais feliz por poder estar aqui. Agradeço a Brenda, que também gentilmente ficou aqui conosco, a Brenda que está organizando o nosso curso aqui em Cascavel, e através dela estaremos na cidade de Campo Grande também, no mês de outubro. Aliás, temos muitas cidades que estaremos com o nosso curso presencial também. São Paulo, capital, estaremos em Florianópolis, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Acompanhem e sempre nos chamem para esclarecer qualquer dúvida que for necessário, tá? Muito obrigado pelos comentários aqui para todos vocês que mandaram suas mensagens, os corações, né, que eu vejo subir aqui. E espero que nesta segunda-feira, tá, que vocês possam... olha que legal, a Ana Lu coloca assim: sempre usei o cabelo reto, pois o repicado destruía o meu cabelo. Vejo que não são as clientes só que têm traumas, as cabeleireiras, por quê? Tem que cortar com outra pessoa. Camada não destrói cabelo, camada não afina a ponta, camada não fica alta, fica sequer. Temos que tomar as decisões corretas, podemos criar movimento sem mexer no comprimento, podemos deixar o contorno denso e encorpado e dar mobilidade ao cabelo. Tudo são decisões. Mas quando queremos aprender fórmulas mágicas e cortes únicos, deixamos de pensar. E o meu objetivo com vocês é fazer todo mundo aprender a cortar, não apenas aprender cortes de cabelo. Apresento o meu trabalho, apresento os meus cortes como meu menu de trabalho. Sempre tenho eles para compartilhar com vocês resultados e caminhos. Mas o meu objetivo, sempre na área da educação, é dar a liberdade para todos vocês
aprenderem comigo e com grandes mestres, pessoas profissionais, cabeleireiros, cabeleireiras que têm muito talento e que podemos observar no detalhe e entender exatamente o que estão fazendo. Não julgar o belo ou o feio, mas interpretar e tomar as próprias decisões. Nós temos que ter respeito por estas ferramentas, estudando, buscando ser cada vez melhor para entregar o melhor para as nossas clientes. É dessa forma que vamos juntos e juntos nós vamos longe. Eu espero vocês sempre nas nossas lives de segundas e quartas-feiras. E se preparem, está chegando mais uma semana de aquecimento. Você sabe como gosto de aquecer os lançamentos que antecedem das nossas novas turmas, entregando muito conteúdo, corte passo a passo, informações ricas para que vocês possam receberem informações de valor e colocar em prática sempre ali na vida de vocês, certo? Maravilha. Pessoal, fiquem com Deus. Um grande abraço aqui direto de Cascavel, no Paraná, para todos vocês. Ótima segunda-feira à noite. E hoje você sabe, hoje é dia dos namorados. Então, eu estou hoje longe, né, da minha namorada, da minha esposa Francine, ela que está em Guaporé. Nós estamos num dia tão especial para muitos casais e estamos à distância. Se ela está me assistindo, um beijo enorme. Ela sabe o papel e a importância que tem na minha vida profissional e pessoal. Aos meus 2 filhos, né, ao carinho dela como esposa, como mulher, como empresária, como uma mulher que termina tudo que começa. Uma das mulheres mais eficientes que eu conheço. E eu preciso de uma pessoa assim do meu lado. Sou muito grato à companhia, Francine, a história de passando já dos 21 anos, né, de relacionamento desde o nosso início de namoro em 2001. Tenho certeza que ela está em casa com os nossos filhos, né? A gente está distante, faremos nosso jantar online. E a todos vocês que vão ou jantar com os seus namorados, uma ótima noite para todos. Fiquem com Deus. Um abraço, meu amor. Um beijo para ti, direto aqui de Cascavel. Amo vocês. Ótima noite. Até mais. Tchau, pessoal. Um beijo para os meus filhos também. Tenho certeza que estão assistindo a live ao lado da mãe deles. Um beijo. Tchau, tchau. Ótima noite.